Achar, diga amém. Irmãos, nós estamos precisando de voluntários para a gravação de Sebrame News. Se você se interessar em gravar, é um repórter, procure a secretaria da igreja, fale com o Eduardo que nós estamos precisando de irmãos com disponibilidade para gravar. Nós usamos principalmente os jovens, que eles têm bastante tempo, sabe? Então, se você estiver disponível para nos ajudar, procura Eduardo, passe seu nome para Eduardo, que aí na semana que nós passarmos os recados, nós entraremos em contato com você. Efésios capítulo 6. E só reforçando o aviso da campanha do agasalho, irmãos, nós colocamos essa caixa aqui na frente, tem outra caixa lá no fundo. Os irmãos que são líderes, ou você que não deixar na sua cela, você pode trazer diretamente aqui no culto, que nós estaremos separando depois do dia 16. Amém? Esse mês, Deus nos deu graça de nos organizarmos bem no nosso quilo do amor. Como eu já falei isso na reunião, nós, como igreja, conseguimos levantar 11 cestas básicas. Amém, irmãos? Então, eu quero agradecer você que tem esse encargo, essa compaixão, porque a palavra do Senhor diz que melhor é dar do que receber. Maior honra tem aquele que dá do que aquele que recebe. Sabe, graças ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que você tem tido em abundância para dar. Amém, irmãos? E Deus, Ele vai, com certeza, derramar sobre a sua vida mais semente. Amém? Nós cremos que Deus, Ele coloca na nossa vida pão e semente. Mas aquilo que é semente é para nós plantarmos. Então nós temos que ter esse coração disponível para que nós venhamos tocar a vida do nosso próximo, do nosso irmão. Amém? Nesse final de semana também nós estaremos já entregando a nossa feijoada. Quem não comprou aí? Se você quer corajoso, levanta a mão para você ver, porque aí no final eu vendo para você. Eu já vendi um ali, hein? Tô brincando. Você não comprou? Procure um líder no final, né? Nós estaremos vendendo aqui. Serão 3 marmitex, irmãos. Uma de arroz, uma de farofa e outra de feijoada. O nosso irmão Jaime e a Cris, que eles faziam antes para vender no restaurante deles, eles estarão fazendo para nós essa feijoada. Claro que nós estaremos auxiliando, mas eles que estarão produzindo. Então, se você não comprou ainda, procure o líder da sua célula, que na verdade todo o valor arrecadado nós vamos destinar para terminarmos de quitar a nossa conta da chácara lá na Portuguesa. Então, tudo que nós vendemos, nós vamos depositar lá na Casa Portuguesa. Então, é importante você participar. Quem já foi no encontro na chácara lá? Foi bênção? Então, hoje, graças a Deus, nós temos a chácara, nós temos aquela estrutura, mas, pastor Alain, a gente, na época, teve uma atitude de fé. Nós não tínhamos os recursos todos disponíveis, né? Mas, graças a Deus, hoje nós devemos muito, muito pouco do tamanho do investimento que é lá na chácara. Hoje nós devemos 23 mil reais, né? Se nós olharmos, o nosso barracão tem 400 metros quadrados, né? O nosso terreno lá, 10 mil metros quadrados. Então, para devermos 20 e poucos mil reais, não faz nem uma casa, né, irmãos? Mas eu creio que Deus tem nos dado essa estratégia para nós continuarmos com o projeto da chácara, amém, irmãos? Nossa intenção é dar um pouco lá na Portuguesa a mais, para que nós viemos, de fato, continuar o projeto de execução da chácara, colocando as áreas, colchões, toda a estrutura que nós precisamos. Claro que nós já conseguimos fazer alguns eventos lá, mas para dar uma melhor estrutura para os irmãos, nós temos que investir um pouco mais lá. Amém, irmãos? Fala para o irmão, a chácara é sua, irmão. Aí daqui um dia nós fazemos uma piscina lá para o irmão, no calor, tomar um banho. Aleluia por isso, irmão? Né? Podemos cavar um brejo lá, né, por enquanto. Deus me livre, né, pastor Marcelo? Estou brincando. Mas daqui um dia o nosso projeto é a gente melhorar, irmãos. Por quê? Porque toda aquela estrutura é nossa, amém? Nada que é do pastor Marcelo, do pastor Alain, é sua. Nós estamos investindo naquilo que é, de fato, nosso, amém? Então, se você não tem um pedaço de terra para você plantar, pode ir lá plantar mandioca para nós, fazer uma horta, porque é sua também, na hora que você precisar usar, amém? Quantos acharam a sua Bíblia? Efésios capítulo 6, a partir do verso 1, a partir do verso 5. Não, vamos ler do 10, quer dizer, a partir do verso 10. Acho que vai projetar também.
Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Fala para o seu irmão, sua luta não é contra pessoas. Fala assim, sua luta é contra principados e potestades. Irmãos, nós temos que entender isso no nosso coração. A nossa luta não é contra a gente. Não é contra pessoas. A nossa luta é contra, na verdade, as trevas, contra os seres espirituais. Por isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios, continuamos lendo a palavra do Senhor que nos diz assim, no verso 12: e assim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Fala para o seu irmão assim, tomai toda a armadura de Deus. Fala para o seu irmão, você tem que vestir a armadura. Pergunta para o seu irmão, você está com a sua armadura hoje? Olha que Paulo continua dizendo, para que possais resistir no dia mau. Então, irmãos, para nós resistirmos o dia mau, nós temos que estar vestidos com a armadura de Deus. Você tem que estar revestido com a armadura de Deus. Então, se o dia mau vier na sua vida e você não estiver revestido, o que de fato vai acontecer na sua vida? Vai ser um dia de atribulação. Um dia que muitas vezes você não vai conseguir resistir. Paulo dá continuidade dizendo, depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Fala para o seu irmão, permaneça inabalável. Verso 14 diz assim, estais, pois, firmes, cingindo os ossos com a verdade, e vestindo com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança em súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Declara comigo assim, Senhor Jesus, eu estou aberto à tua palavra. Que a tua palavra nessa noite venha penetrar no mais profundo do meu coração. Eu abro meu coração, doce Espírito de Deus, me conceda nessa noite espírito de sabedoria e de revelação, para que no Espírito eu venha ter a revelação da sua palavra. Espírito Santo, queima no meu coração a tua palavra. Eu declaro que hoje eu sairei daqui fortalecido, cheio da tua graça, cheio da tua verdade, e o meu coração vai ser tocado pela tua palavra. Ó Deus, meu coração está aberto e sensível e receptível a tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém, irmãos? Você crê que nessa noite o Espírito do Senhor vai falar contigo? Seu coração está aberto para receber da parte do Senhor aquilo que Ele já liberou do seu trono de graça e verdade para nós? Aleluia, Jesus. Como eu estava dizendo, irmãos, a nossa luta não é contra a gente. Diga comigo assim, a minha luta não é contra pessoas. Assim, não é contra papagaio, cachorro. Minha luta é contra as trevas. Irmãos, de fato, nós só vamos andar sobre essa verdade quando nós entendermos que nós estamos posicionados, incluídos em Cristo, em vitória. Deus te chamou nesse tempo para você ter uma vida de vitória. A palavra do Senhor nos diz em Romanos que o Senhor nos chamou para reinarmos em vida. Você foi chamado para reinar em vida, para viver uma vida de vitória agora.
para desfrutar de toda a plenitude do Espírito de Deus hoje. Mas de fato, para experimentarmos o sobrenatural, o operalizar da palavra, o agir de Deus nas nossas vidas, nós temos que de fato entender que nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Você está em Cristo. E se você está em Cristo, foi te dado todo o poder para vencer. Diga para o seu irmão, foi te dado todo o poder para vencer. E por isso que nós, quando entramos numa guerra, entramos numa circunstância, diante de uma batalha, diante de um problema, nós entramos na posição de vitória. Por quê? Porque o nosso general é Cristo. E eu pergunto para você, qual a batalha que Cristo já perdeu? Qual a batalha? Nenhuma. E se o seu general é Cristo, e você é soldado, e faz parte desse exército, eu quero perguntar para você nessa noite, qual a batalha que você vai perder? Qual a batalha que você vai ser derrotado se você está em Cristo? Nenhuma. Por quê? Porque Cristo está em você. E você faz parte desse exército. Diga assim, eu faço parte desse exército. Então a vontade de Deus é que você ande em vitória. Para você andar em vitória, a palavra do Senhor é muito clara em Efésios no capítulo 6. Você tem que colocar a armadura de Deus. Você tem que estar revestido da armadura de Deus. E hoje de fato nós entendemos isso. Por quê? Porque nós estamos revestidos de Cristo. Cristo é a nossa roupa. Cristo é a nossa armadura. A palavra do Senhor diz que quando Adão pecou, ele caiu e ele cingiu cintas de figueira, roupas de figueira e colocou sobre ele. E quando o Senhor veio até ele, o Senhor olhou para aquela situação e diz, Adão, não é com essa roupa que eu quero te ver. E a palavra do Senhor diz que naquele momento Adão, Deus matou um cordeiro, cingiu roupas do pelo daquele cordeiro e colocou em Adão. Por quê? Porque aquele cordeiro apontava para Cristo. Então quando Deus olhava para Adão, ele queria ver Cristo em Adão. Por que hoje você coloca a armadura de Deus? Porque Deus quer olhar e ver Cristo em você. Diga comigo assim, Cristo em mim é a esperança da glória. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos conhecer a nossa armadura espiritual. Nós precisamos conhecer o poder que foi outorgado, que foi destinado a nós. Nós precisamos experimentar e desfrutar de toda a plenitude, de toda a força, de todo o poder que o Senhor já liberou para nós. Mas isso nós só conseguiremos experimentar se nós, de fato, olharmos para Cristo e entendermos que nós estamos revestidos de Cristo. Então a batalha que você não perde é a batalha que você entendeu que você está revestido de Cristo. Se você entender que foi dado o poder para você, você está vestido de Cristo, você está cheio de Cristo, cheio do Espírito, você vai entrar numa batalha para vencer. Por quê? Porque Ele é o único digno de toda honra e de toda glória, de todo poder. Ele é o único que é digno de receber a força, porque toda a força é dele. Ele é o único que é imortal, Ele é o único que é o real, Ele é o único que vence todas as batalhas. Ele é o único que não perdeu uma única sequer guerra. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Você serve o Deus que é o Senhor dos exércitos. Por isso que a palavra do Senhor diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Os maiores generais, Mao Tse-tung, Stalin, Hitler, Mussolini, Napoleão, todos os maiores generais que já existiram na face da terra, vão ter que se dobrar ao único general que é o Senhor dos senhores. Por quê? Porque toda língua vai confessar e todo joelho se dobrará. Porque Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso, o Deus que entra na guerra para guerrear. Sabe, meu irmão, nós entramos nessa guerra armados e revestidos dEle, porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, que naquele dia, quando nós estivermos diante dEle, nós
nos prostraremos diante dele. E a palavra do Senhor diz que nós depositaremos as nossas coroas aos pés dele. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele quer ser digno de todo trabalho na sua vida, para ser digno de toda honra. Então, se ele é digno de toda honra, ele é digno também de todo o trabalho. Então, por isso que nós naquele dia depositaremos as nossas coroas aos seus pés, porque ele vai ser esse general que vai nos conduzir para a vitória todos os dias da nossa vida. Ele vai ser esse general que vai nos conduzir para desfrutarmos de uma vida sobrenatural todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Sabe, a palavra do Senhor diz que nós precisamos conhecer a nossa armadura. Fala para o seu irmão, você precisa conhecer a sua armadura. Sabe, às vezes nós gastamos muito tempo para tentarmos conhecer as estratégias do diabo, para tentar conhecer as armas do diabo. Mas eu quero dizer para você, o que importa não é você conhecer as estratégias do diabo. O que importa é você conhecer a sua armadura em Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que está no mundo. Se nós percebermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia não enfatiza tanto no diabo. Você vê o diabo sendo descrito na Bíblia, irmãos? Capítulo após capítulo, livro após livro? Sim ou não? Não. Por que você não vê isso? Porque Deus não quer saber do diabo. Porque a palavra do Senhor diz que o Deus da paz em breve virá, esmagará a cabeça de Satanás com os nossos pés. O Senhor vai esmagar a cabeça de Satanás. Mas qual é o problema da nossa vida? O problema muitas das vezes é que nós gastamos muito mais tempo tentando saber a respeito da artimanha do inimigo, para tentar derrotar o inimigo, sabe? Mas a Bíblia não nos ensina a respeito disso. A Bíblia nos diz, o ensino apostólico nos ensina que nós de fato temos que conhecer a nossa armadura. Fala para o seu irmão, conheça a sua armadura. Porque os próprios apóstolos, o próprio Tiago diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo na fé que ele fugirá de vós. Então, a pergunta para você nessa noite, quem tem que fugir? Você ou o diabo? Quem tem que fugir biblicamente? Você ou o diabo? O diabo. Mas a minha pergunta para você nessa noite, você tem fugido ou você tem deixado o diabo fugir? Por isso que Paulo lá em Tessalonicenses diz assim, olha, fuja da aparência do mal. Paulo diz também para Timóteo, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Sabe? Então, nós temos que sujeitarmos à vontade de Deus e resistirmos o diabo na fé. Qual fé? A fé que Cristo já venceu, que Cristo é o nosso general, e Ele já colocou o diabo debaixo dos seus pés. Então se nós cremos que Cristo já venceu a batalha, o diabo vai fugir de nós. Agora se você crê que você é fraco, que Cristo não venceu a batalha, o diabo vai resistir você. Então qual a fé? Nós temos que resistir o diabo pela fé em Cristo. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, resista o diabo pela fé em Cristo. Deus não diz que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. O Senhor disse para nós conhecermos a nossa armadura. A palavra do Senhor diz que certo dia o rei Josafá, um homem de Deus, estava diante de um grande exército. E naquele momento ele estava num pequeno grupo de soldados e via uma multidão de exércitos para lutar contra eles. E naturalmente falando, era impossível Josafá enviar os seus homens para a batalha e ganhar aquela guerra. Mas a palavra do Senhor veio a Josafá e disse, Josafá, você não tem que conhecer o inimigo, você tem que conhecer o poder do seu Deus. E a palavra do Senhor disse que naquele momento, o Senhor disse para Josafá, comece a louvar e adorar o Senhor. E quando ele começou a adorar o Senhor, na palavra do Senhor diz que aqueles próprios exércitos inimigos começaram a lutar entre eles. E não se ficou sequer um soldado em pé. Por quê? Porque todos foram derrotados.
Porque eles conheciam quem era o Senhor dos exércitos. Meu irmão, você tem que conhecer quem é o seu Deus. O seu Deus é aquele que entra numa batalha para nunca perder. Em outra ocasião, a palavra do Senhor diz que Gideão levou 300 homens para lutar contra os filisteus. E eram milhares e milhares de homens. E a palavra do Senhor diz que com apenas 300 homens, eles começaram a quebrar os cântaros, tocar as trombetas, e todo o exército inimigo começou a lutar entre eles e foram derrotados. Irmãos, você nessa noite tem que sair com o seu coração aqui convicto que você tem que conhecer o seu Deus e conhecer a sua armadura. Você tem que conhecer a sua armadura. Porque muitas das vezes nós gastamos muito tempo tentando conhecer o inimigo. Mas a Bíblia nos diz, e a Bíblia é clara, que nós temos que conhecer o Senhor. Nós temos que conhecer as nossas armas. Então, o Senhor nos tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Sabe, em Cristo você tem tudo que você precisa para cumprir com o propósito de Deus. Você tem a vida eterna em seu espírito, todas as promessas descritas na Bíblia Sagrada ao seu favor. O Espírito Santo reside em você com seus frutos, com amor, com paz, com alegria, com longanimidade. Sabe, você se tornou filho de Deus ao receber o Espírito de Deus. Mas quando você se tornou filho, você também recebeu um inimigo. Fala para o seu irmão, você se tornou filho de Deus? Fala assim, você ganhou um inimigo. E quem é esse inimigo, irmão? E agora esse inimigo, ele presta uma atenção especial em você, que é o diabo. Eu quero dizer para você, irmão, bem-vindo à guerra espiritual. Bem-vindo à batalha. Mas eu quero dizer para você, você está de um lado que não perde a guerra. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O diabo, ele não pode prevalecer contra você. O inferno não pode prevalecer contra você. Por quê? Porque você é a igreja de Cristo. Sabe, você é a menina dos olhos de Cristo. Você se tornou, sabe, irmãos, parte desse exército. Mas o seu general é Cristo. Diga assim, o meu general é Cristo. E o melhor de tudo, geralmente quando nós vemos essas batalhas épicas, estudamos algumas guerras, você vai perceber que geralmente sai o pilotão de elite, o general fica para trás. E em muitas guerras da antiguidade, quando se matava o general, o exército era vencido. Mas a nossa vantagem, que o nosso general não só está guardando as nossas costas, ele vai à nossa frente e nós que seguimos os seus passos. Então ele já vai cavalgando em vitória. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, ele vai estar sentado no seu cavalo branco. E ele vai cavalgar em vitória sobre toda a terra. E ele vai colocar o diabo debaixo dos seus pés. E vai tirar todo o jugo de escravidão e do pecado. E vai retomar aquilo que é dele por direito. Porque a palavra do Senhor diz que o príncipe desse século cegou o nosso entendimento, o entendimento do mundo, para que eles não compreendam a clareza, sabe, e os desígnios do Evangelho. Mas Cristo vai vir um dia cavalgar em vitória, assentado no cavalo branco, sabe, com sua espada de fogo. E ele vai consumir todos os principados e potestades da face da terra. Por quê? Porque ele é um Deus que é guerreiro. Sabe, nós muitas vezes quando lemos os evangelhos, nós olhamos para Jesus e vemos aquele Jesus assentado em cima do jumentinho, entrando lá em Jerusalém. De fato foi dessa forma que Jesus veio. Mas agora quando ele retornar, ele vai estar assentado nesse cavalo branco. Seus olhos vão ser como chama de fogo, seus pés como um latão reluzente e com espada em chamas nas mãos. Por quê? E na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque Jesus vai voltar como esse grande general. Jesus vai voltar e vai dirigir você no triunfo da vitória. Amém, meu irmão? Diga comigo assim. Dá um ré para nós. Cante comigo assim. Ao único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder. Erga suas mãos e diga: ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga para Jesus: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Diga: coroamos, 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 coroamos. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Só a igreja diz: coroamos, coroamos, coroamos. Adoramos, Senhor, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti. Nós Te consagramos, Senhor. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nós declaramos que Tu és o único. Tu és aquele que não perde uma só batalha. Tu és aquele, Pai, que desembanha a Sua espada de fogo e vence os nossos inimigos. Fala para o seu irmão assim: Deus pediu para você colocar a sua armadura. Então eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que isso fala de uma atitude, fala de uma ação que eu e você temos que tomar. Então eu e você temos que, de uma forma deliberada e confiante, tomar a armadura de Deus, as nossas armas espirituais, para que nós venhamos vencer toda a hoste celestial da maldade do inferno. Então eu creio que essa armadura é a mesma usada por Jesus, que é essa armadura que Ele nos deixou quando subiu aos céus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava propagando o Evangelho por Samaria, pela Judéia, por Jerusalém, Ele disse para os seus discípulos: olha, vocês vão ter que voltar. Jesus, após ter morrido, ressuscitado, naquele momento ainda Ele estava glorificado, e Ele olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês vão ter que voltar para Jerusalém e aguardar em Jerusalém até que do alto vocês venham ser revestidos. O que Jesus estava dizendo em simples palavras claras e objetivas? Eu vou subir para o céu, e quando eu subir e estiver à destra do meu Pai,
eu vou enviar para vocês a armadura que eu estava vestido. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Então eu vou revestir vocês com o mesmo poder que eu tenho. E por isso, naquele momento, Jesus olha para os discípulos com ousadia sobrenatural e diz: olha, eis que foi dada autoridade para vocês pisarem serpentes em escorpiões. Mas quando essa autoridade, de fato, foi manifestada? Quando os discípulos receberam o revestimento do alto. E qual é o revestimento do alto? O Espírito Santo de Deus. E quando eles receberam o revestimento do alto, eles também receberam a armadura de Deus. Porque essas armas são armas espirituais. Por isso que a palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para a destruição de sofisma e fortalezas. Então, o Senhor envia essa armadura, após ele ser elevado às alturas. Então hoje eu e você temos a mesma armadura que Jesus teve, que Jesus tem. Fala para o seu irmão: hoje você está revestido de Cristo. Você está revestido de Cristo, irmão. Sabe, se você entender o poder que você tem, se você entender o poder que está manifesto em você através do Espírito de Deus e através da armadura de Deus, você muitas vezes agiria diferente diante das circunstâncias da sua vida. Você agiria diferente contra o diabo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus subiu aos céus e derrotou todo o principado e toda a potestade, e em breve ele vai esmagar a cabeça do diabo debaixo dos nossos pés. Porque nós temos que pregar o evangelho da paz, porque o nosso Deus é um Deus da paz. O Deus da paz em breve esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Fala para o seu irmão: vai ser debaixo dos seus pés, irmãos. Por isso que Jesus disse, meu irmão, que você tem autoridade para pisar na cabeça do diabo. Sabe, você está revestido de Cristo. Sabe, quando você está vestido da armadura, o diabo olha para você e vê alguém forte. O diabo olha para você e treme de medo. O diabo olha para você e vê alguém poderoso em Deus. O diabo olha para você e ele foge de você. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós estamos revestidos dessa armadura de Deus, nós estamos revestidos pela fé. E é pela fé que nós vencemos o diabo. Amém, meu irmão? Então, quando você está revestido dessa armadura, você se torna parecido com Jesus. Sabe, nós lemos aqui em Efésios e nós percebemos que a armadura de Deus, ela tem 7 partes, sendo as 5 primeiras partes são para a nossa defesa e as outras 2 partes para o ataque. E a primeira arma que eu quero falar para você nessa noite é o cinturão da verdade. No versículo 14 nos diz assim: estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Gustavo, põe o slide fazendo favor. Pode passar. Pode passar. Pode passar lá na figura, no primeiro tópico. O próximo. O outro. Então a palavra do Senhor diz que nós estamos revestidos com o cinto da verdade. Geralmente a mulher coloca o cinto só para enfeitar, né? Uma saia. Mas geralmente se o homem tira a cinta, ele fica meio desproporcional. Sim ou não? Então tem uns irmãos que às vezes tem que fazer um ajuste na cinta, né? Eu tenho que fazer uns ajustes na minha cinta quando eu compro, porque faltam uns buracos. Né? Mas o que acontece? Se muitas vezes você não coloca a cinta, às vezes você não está cingido. Às vezes o homem vai andar com a calça segurando, né? Esses jovens abençoados que às vezes nós temos na igreja aqui, né? Anda com a cueca mostrando, né? Misericórdia. Então, por quê? Porque ele não está cingido. Então, o cinto é algo que vai nos dar firmeza. Então, nós estamos revestidos com o cinturão da verdade. Então, o cinturão da verdade, que é essa peça, de fato, mantém as outras peças no lugar.
Então, a verdade dissipa as trevas. Então, a verdade na nossa vida é como esse cinto, que vai manter as outras peças da armadura de Deus juntas. Sabe, você foi posto em liberdade por causa dessa verdade. Jesus nos libertou por meio dessa verdade. A palavra do Senhor diz que conheceis a verdade vos libertará. A verdade é a graça de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a verdade e a graça veio. Então a graça, a verdade está do lado da graça. Então Deus manifestou a verdade e a graça em Cristo. Então nós temos que desfrutar dessa verdade. Sabe, e há muitas áreas da nossa vida que às vezes estão escuras, que às vezes nós não percebemos que está resolvida. Sabe, e muitas vezes quando você não tem paz em alguma área da sua vida, ore e peça graça e verdade, para que o Senhor venha expressar o amor dele na sua vida e direcionar a sua vida com graça e verdade. Sabe, enche essa área da sua vida que muitas vezes está oculta, que você ainda não sabe, com graça e verdade. Sabe, para que você possa experimentar a liberdade que Cristo te deu. Sabe, quanto mais verdade você recebe, mais a vitória se manifestará na sua vida. Diga para o seu irmão, quanto mais verdade você recebe, mais vitória você receberá na sua vida. Sabe, e quando muitas das vezes nós estamos nesses lugares escuros, ou nós ignoramos algo, às vezes nós vamos nos sentir vulneráveis, vamos sentir muitas das vezes medo, angústia. Por quê? Porque são lugares ainda que nós não nos submetemos à verdade. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós estamos cingidos com o cinturão da verdade. E a verdade está do lado da graça de Deus. Sabe, a verdade e a graça caminham juntos. A segunda peça da nossa armadura é a couraça da justiça. Então a couraça é algo para proteger o nosso coração. No versículo 14 diz assim: estáis, pois, firmes, vestido-vos da couraça da justiça. Sabe, a justiça não é o que fazemos, é um presente que nós recebemos baseados na obra de Cristo Jesus, baseados naquilo que Jesus fez na cruz. Sabe, Paulo diz que nós recebemos o dom da justiça. Sabe, se a justiça depende do que você faz, se a justiça depende da sua obediência, o diabo muitas vezes sempre vai vencer você. Mas quando você crê que a sua justiça é exclusiva através da justiça de Cristo, foi manifestada através do sacrifício de Jesus na cruz, você vai vencer e vai dissipar todas as trevas na sua vida. Por quê? Porque hoje às vezes você consegue obedecer, mas amanhã você não consegue. E o que é que acontece? Aí você não tem paz. Mas a justiça é a justiça de Cristo. Então a justiça de Cristo, ela tem que proteger o seu coração. É a couraça da justiça. Sabe, não é aquilo que você faz. Sabe, o diabo, ele vai tirar a couraça quando nós acreditamos que a justiça é o nosso merecimento, é o nosso comportamento. O diabo, ele vai tirar a couraça da sua vida, a proteção do seu coração, quando você acha que você tem que fazer mais para merecer, ou que você fez menos para não merecer. Então o diabo, ele usa essa estratégia. Então eu quero que você entenda, para proteger o seu coração, está vestido da couraça da justiça. Você tem que entender que toda a justiça foi já ortogada na cruz para você. A justiça é a justiça de Cristo. Amém, meu irmão? Sabe, você precisa ter revelação de que você é justo em Cristo Jesus. Por que você é justo? Porque você está em Cristo. Diga para o seu irmão, você é justo porque você está em Cristo. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela obediência. Pelo quê? O justo é aquele que vive pela fé. Deus te chamou para viver pela fé. O seu relacionamento cristão é vivido pela fé. O justo vive pela fé. Não é pelo fato de você obedecer ou desobedecer, mas é você viver pela fé. Você experimenta a justiça de Cristo pela fé. Sabe, você deve estar resolvido e convicto sobre o perdão de Cristo por você na cruz.
sabe, pela justiça dele na cruz, sabe, e Deus vai fazer você experimentar isso, mesmo quando você falhar. Declare ousadamente: eu sou justo porque Cristo é justo, eu sou lavado com o sangue de Jesus. Sabe, irmãos, eu tenho experimentado uma vida cristã sobrenatural, porque eu entendi que toda a justiça não é minha, a justiça de Cristo. Eu tenho experimentado coisas sobrenaturais na minha vida. Eu nasci na igreja, tive o privilégio de ter meu pai pastor, mas de fato eu comecei a viver uma vida pela fé, quando de fato eu comecei a experimentar a graça. Porque Jesus, Ele veio para que eu e você de fato viemos experimentar uma vida pela fé. Não é pelo fato de você fazer ou deixar de fazer, mas é pelo fato de você se apropriar daquilo que Ele fez na cruz por você. Sabe, irmãos, isso, quando você tem revelação, define as linhas da sua vida, define aonde você vai chegar. Porque muitas vezes quando nós vivemos pela obediência, é bom viver pela obediência, mas a obediência tem que ser uma consequência da fé. Diga para o seu irmão assim: a obediência é consequência da fé. Deixa eu perguntar para você: obediência gera fé? Sim ou não? Eu acho que obediência não gera fé. Eu acho que fé gera obediência. Porque o justo viverá pela fé. Obedecer muitas das vezes vai trazer peso. Obedecer vai levar você a uma corrida rápida. Você vai até chegar no lugar. Mas eu quero perguntar para você: você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? A obediência te leva mais rápido, mas a fé te leva mais longe. Porque é pela fé que você se apropria da vitória de Cristo na cruz. É pela fé que você vai em rumo ao alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Sabe, a obediência tem que ser gerada na sua vida pela fé. Amém, irmãos? É bom obedecer, mas tem que ser obediência pela fé. A fé gera obediência. Mas sabe, irmãos, eu tenho experimentado algo na minha vida. Experimentei isso, sabe, em mim mesmo. E eu percebi que muitas das vezes obediência não gera fé. Porque às vezes você obedece um líder, você obedece alguém, você obedece uma pessoa, e às vezes por obedecer você faz por angústia, você faz às vezes para não entristecer a pessoa. E o que acontece? E aquilo gera peso em você. Mas é quando você faz pela fé, meu irmão, você vai experimentar algo sobrenatural na sua vida. Por quê? Porque a sua fé vai ser inabalável. Você vai experimentar o amor de Deus de uma forma extrema e grandiosa na sua vida. Por quê? Porque é pela fé. Sabe, você tem que viver pela fé. Foi pela fé que Abraão foi chamado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você leu Gênesis, quando Abraão mentiu, falando que Sara não era sua esposa. E o que você me fala disso? Naquele momento o Abraão tentou viver um ministério pela obediência, mas nosso ministério tem que ser vivido pela fé. Diga para o seu irmão: é pela fé ou pela obediência, irmão? Vou falar algo para você simples, para esclarecer esse pensamento para você. Você já caiu em algum pecado? Eu já caí em algum pecado. Aí naquele momento que você caiu, você falou assim: nunca mais eu vou fazer isso. Quem já falou isso? Eu já falei várias vezes. Deixa eu fazer a pergunta para você agora. Demorou quanto tempo você não fazer? Por que fez? Obediência. Agora quando você fala: eu não vou fazer, porque Cristo já venceu na cruz, Cristo vai me ajudar a vencer, eu me aproprio da vitória de Cristo, Cristo já fez pecado por mim, eu venço por Cristo, eu estou em Cristo, o diabo não toca em Cristo, e sobre mim não há condenação, eu vou desfrutar da vitória de Cristo na cruz. Por quê? Porque a minha vida tem que ser vivida pela fé. Na fé em quem, irmãos? Em Cristo. E quando você se apropria disso, você vai viver uma vida de vitória todos os dias da sua vida. Aí você vai ver o pecado diante de você,
e o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Por quê? Porque você não está mais sobre o jugo da escravidão da lei, você está sobre a graça de Deus. E a graça é a verdade. E a graça te liberta e te faz seguir para mais longe. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Então eu quero perguntar para você: você vai viver pela sua justiça ou pela justiça de Cristo? A justiça de Cristo protege o seu coração até no dia mau. Sabe, o diabo vai tentar tirar a sua couraça. Sabe, mesmo quando você falhar, declare: eu sou justo pela fé em Cristo Jesus. Fala assim: eu sou justo pela fé. Sabe, seja consciente da sua justiça em Cristo. Amém, meu irmão? Fala para o seu irmão: seja consciente da sua justiça em Cristo. O terceiro, o evangelho da paz. Os sapatos que protegem os seus pés. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então a palavra do Senhor diz que o evangelho são as boas novas da graça. E nós recebemos o seu favor imerecido. E agora o resultado de recebermos esse favor é paz. Sabe, a saudação apostólica de Paulo era sempre uma: que a graça e a paz e o pleno conhecimento de Deus seja multiplicado em vossas vidas. Porque Paulo sabia que a graça ia produzir paz, e a paz era o resultado do conhecimento da graça de Deus. Porque nós temos paz? Porque nós sabemos que sobre nós não há nenhuma condenação. Diga para o seu irmão: não há nenhuma condenação em você. Pois agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação na sua vida. E você pode estar em paz com Deus, meu irmão. Sabe, ninguém pode sentir paz se ainda vive debaixo de acusação e de condenação. Se sua mente ainda vive debaixo de acusação e condenação, você não vai ter paz. Sabe, temos paz porque nós não temos medo. Então nós vamos provar do imenso amor do Pai quando nós entendermos que nós estamos calçados com o evangelho da paz. Sabe, você foi chamado para enunciar o evangelho da paz, porque o seu Deus é um Deus de paz. Então quanto mais nós provamos da graça, mais nós vencemos o medo e a condenação, e nós vamos viver em paz. Sabe, mas não é só a condenação e o medo que tiram a paz. A ansiedade também, muitas das vezes, vai produzir tormento na sua alma, vai tirar a sua paz. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Duro de Matar, o 1, né? Esse é velho demais, né? E tem um momento lá que o herói do filme, eu esqueci como é o nome daquele rapaz lá, o carequinha, Bruce Willis. Eu sei que o homem é duro de matar, ninguém consegue matar o homem, irmão. E ele está dentro daquele prédio, e ele está descalço. E o vilão começa a atirar nele e não acerta um tiro. E de repente o vilão olha aquelas vidraças naquele prédio, o que é que o vilão faz? Puf! Percebe que ele está descalço e atira naquelas vidraças. E aqueles cacos se despedaçam no chão. E ele começa a decidir: será que eu vou para frente ou para trás? Por quê? Porque ele estava descalço. O problema é que quem está descalço vive muito consciente dos seus pés. Aquele que está descalço não consegue de fato pisar na cabeça da serpente, do escorpião, porque vive para si. E quem vive descalço, não vive calçado com o calçado da preparação do evangelho, sabe, não consegue galgar a vitória, porque vive muito consciente do chão, e é o chão que vai definir a caminhada dele. Mas quem está calçado com o evangelho da paz, com esses calçados que vão revestir os seus pés, você não vai olhar para o chão, você vai olhar para o alvo da sua soberana vocação, que é Cristo Jesus. Mas para isso você tem que estar calçado. Diga para o seu irmão: esteja calçados. Então o diabo, ele usa essa estratégia, ele faz a pessoa ficar descalço para ficar consciente dos seus pés. Aí o que acontece? A pessoa começa a ficar atribulada em sua mente, em seu coração. E o diabo começa a perturbar a sua mente, agitando as suas emoções. E qual o problema de tudo isso? Que ele gera até sentimentos, emoções na pessoa, e a pessoa fala assim: é meu esse sentimento, e porque é meu, eu não vou resolver. Sabe, percebemos muito essa questão de... eu sei que como igreja nós temos que ser muito coerente com o que nós falamos, e eu sempre falo isso. Percebemos a questão do homossexualismo.
Nós, como igreja, temos que aceitar todas as pessoas da forma que eles são, amém, irmãos? Amém. Mas nós não aprovamos a atitude da pessoa. Nós amamos, aceitamos, mas nós não aprovamos a atitude. E o que o diabo faz? O diabo gera emoções na pessoa. Gera muitas das vezes nos seus sentimentos, nas suas vontades, desejos. E ele ataca o desejo daquela pessoa. Aí, quando você vai conversar com o homossexual, já aconselhei vários irmãos. O que ele vai falar? Mas eu sinto isso. Mas de fato ele não está sentindo. Por quê? Porque a vida dele tem que ser vivida no espírito. Então o diabo vai e ataca o corpo dele, ataca a mente dele, para que ele possa sentir essas emoções. Para quê? Para que ele venha achar que é daquilo que ele gosta. Então, se aquilo está na cabeça dele, é difícil você muitas das vezes ajudar uma pessoa, irmãos. Porque você tem que fazer ela ter consciência de Cristo. De Cristo. Olhar para Cristo, olhar para Jesus. E você fala, olha, isso que você está sentindo não é a verdade. A verdade é aquilo que Jesus já preparou para você. A verdade não é aquilo que você está sentindo, não é aquilo que você está vendo, mas é o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Essa é a verdade. E isso que muitas vezes nós temos que ensinar essas pessoas. Sabe, em vários aconselhamentos é essa que tem que ser a nossa atitude como igreja. Nunca julgar. Por quê? Porque nós tratamos atitudes, não tratamos pessoas. Amém, irmãos? Tratamos atitudes, não pessoas. Então, nós temos que aceitar, e a questão é, nós temos que aprovar de acordo com as linhas da palavra. Então, por isso que guarde isso no seu coração. Aprovação versus aceitação. Aceita e desaprova a atitude. Amém? Então, muitas das vezes é isso que acontece. O diabo ele vai produzir agitar a mente da pessoa, as emoções das pessoas. E a palavra do Senhor diz que nós temos que lançar sobre ele todo o nosso cuidado. Nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Mas quantos de nós às vezes não estamos calçados com o calçado da preparação do Evangelho? E às vezes nós não vivemos em paz. Diga para o seu irmão, você está calçado? Você está calçado, você vai andar em vitória. O quarto, o escudo da fé. Por que o escudo da fé? Porque ele vai proteger todo o nosso corpo. Efésios 6,16 diz assim, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Quando Jesus foi levado ao deserto, jejuou por 40 dias, no final do seu jejum, a palavra do Senhor diz que o diabo foi confrontar Jesus. Qual foi a atitude do diabo confrontando Jesus? Se tu és filho de Deus, faz transformar essa pedra em pão. Então o diabo estava confrontando Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que Cristo usou o escudo da fé. O que é o escudo da fé? A palavra de Deus. E o que Jesus falou naquele momento? Então, não é de pão que todo homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus estava falando isso? Que ele estava combatendo o combate com a fé. Sabe, irmãos, quando o diabo te lançar um pensamento, você vai vencer esse pensamento com uma palavra de fé. Fala para o seu irmão assim, uma atitude de fé precede uma palavra de fé. Sabe, declare a palavra de fé. A verdade não é aquilo que você está vendo ou sentindo. A verdade é aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Sabe, diante das dificuldades, diante das guerras, declare a palavra. Amém, meu irmão? Declare a palavra. Todos os milagres que as pessoas receberam no tempo de Jesus foram exclusivamente pela fé. Sabe, e muitas vezes o escudo da fé tem o objetivo de resistir todo o dardo inflamado do diabo. Por quê? Porque esses dardos vão ser lançados na nossa mente para que nós não venhamos confiar plenamente na verdade. Aí o diabo sempre vai tentar falar que tem que ter outra coisa. Outra parte da armadura, o capacete da salvação, que protege a sua cabeça. A palavra do Senhor diz assim, tomai também o capacete da salvação. Então a palavra de Deus fala da esperança da nossa salvação. A esperança bíblica é a expectativa confiante de que algo bom vai acontecer. Fala para o seu irmão, você tem esperança? Então fala assim, se você tem esperança, espere com confiança que algo bom vai acontecer na sua vida. Você crê nisso, irmãos?
Se você é confiante no Senhor, espere que algo bom vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque nós somos amados pelo Senhor. Nós estamos revestidos com o capacete da salvação. Sabe, essa esperança de descansar no amor do Pai. Sabe, de sabermos que nós somos amados. Então, quando nós sabemos que nós somos amados, nós esperamos que coisas boas vão acontecer na nossa vida. Por quê? Porque Deus quer que eu e você colocamos o capacete da salvação para ter uma expectativa confiante nele, que algo bom vai acontecer na nossa vida nesses dias. Sabe, creia em seu coração, declare com sua boca que você vai ver a manifestação do poder de Deus, trazendo saúde, trazendo prosperidade, trazendo tudo aquilo que você precisa para cumprir com o propósito de Deus. Sabe, quando você tem esse tipo de atitude, você está colocando o capacete da salvação. Se você enfrentar algum problema na sua vida, ou tem enfrentado algum problema, coloca o capacete da esperança da salvação. Fala para o seu irmão, coloca o capacete da esperança da salvação. Sabe, salvação não é você ser apenas salvo do inferno. A palavra para salvação no grego é sozo. Sozo quer dizer transformação. Sozo quer dizer você receber tudo aquilo que você precisa para desfrutar de uma vida de vitória. Então, você foi salvo não só do inferno, mas você foi salvo para ter uma vida em abundância. Sabe, a salvação inclui para você cura, prosperidade, bem-estar. Sabe, meu irmão, você pode ter uma expectativa confiante que coisas boas estão vindo na sua direção. Você crê nessa noite, meu irmão? Sabe, a palavra do Senhor diz que os anjos estão ao nosso redor. Sabe, você entra nessa batalha na posição de vitória, porque você está em Cristo. Eu sou muito novo de idade, irmão, mas eu já sou um crente velho com quase 30 anos de crente. E eu lembro quando eu ia na igreja, às vezes com meu pai, no culto, nós cantávamos um hino bonito demais, que eu achava na época, nada contra o hino, naquela época, hoje eu tenho tudo contra, né? Mas era uma canção do irmão que dizia assim, do Marcos Nascimento: quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Onde você tem que gemer e chorar para ter vitória, irmão? Biblicamente fala isso para mim, aonde está na Bíblia? Se você quiser continuar acreditando nisso, que você ter vitória, você vai ter que gemer e chorar, pode gemer e chorar, irmão. Mas eu vou continuar alegre para mim ter vitória, porque a minha vitória está em Cristo Jesus. Sabe, mas tem muito irmão que às vezes tem essa mentalidade, não vive a canção e não canta a canção, mas na prática, para ter vitória, ele tem que gemer, ele tem que chorar. Não, pastor Marcelo, olha, não jejuei o suficiente. Não, pastor, comi só uma semana, eu fiquei sem comer só uma semana. Eu acho que eu tenho que, para ter a vitória, é beber água só 21 dias, comer mais nada. Então geme, irmão. Geme para você ter vitória. E sabe, muitas vezes o diabo vai colocar isso diante de você. Sabe que você não tem vitória, o que você está fazendo é insuficiente. O que você está fazendo é pouco. Aí o que vai acontecer? Nós vamos viver debaixo de sentimento de condenação. Irmãos, tudo que você fazer ainda para Deus é pouco. Tudo que nós fazemos ainda para o Senhor não se compara àquilo que Ele fez por nós. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele deu a vida do seu próprio Filho na cruz, por mim e por você. Sabe? E se Ele deu a vida de Jesus na cruz por mim e por você, o que você pode dar? Deixa eu fazer minha pergunta para você. Você acha que o que você faz para Deus é suficiente comparado àquilo que Ele fez por você? Sabe, irmão, se nós vivêssemos debaixo disso, nós sempre viveríamos devedores de Deus. Por quê? Porque nós podemos fazer o máximo que nós possamos fazer, até morrer martirizado, mas ainda é pouco pelo que Ele fez por nós. Se você viver essa vida desse jeito, você não vai viver revestido dessa armadura de Deus. Sabe, irmãos, se você está em Cristo, revestido de Cristo, a sua justiça tem que depender exclusivamente de Cristo. A sua vitória tem que depender exclusivamente da vitória de Cristo na cruz. Pastor, mas eu não tenho que orar, eu não tenho que jejuar. Você tem que orar e jejuar pela fé.
não para barganhar com Deus. Por quê? Porque você já começa a orar na posição de vitória. Irmãos, quando eu começo a orar a respeito de algo na minha vida, eu não fico tentando lá, oh Deus, eu estou precisando disso, me dá isso, Deus. Sabe? Aí de repente você está orando desse jeito com Deus hoje, aí você fala, não, tem que chorar mais. Tem que convencer Deus mais. Aí você vai lá no outro dia, oh Jesus, não tem nem palavras. O Senhor sabe que eu preciso. Implorando. Eu já fiz isso com Deus muitas vezes, irmãos. Sabe, e Deus é um Pai amoroso, Ele te ama. E às vezes, até quando você está implorando, suplicando, sabe, agindo num estado miserável, Ele olha para você com olhares de amor e Ele acaba te abençoando. Mas hoje Ele olha para você como um filho amado. E quando você chega diante desse Pai, de fato Ele quer que você corra para os braços dEle, se lance aos braços dEle e fala, Pai, eu estou pedindo isso porque eu sei que o Senhor já me deu. Estou pedindo isso para o Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor me ama. Eu estou revestido da sua bondade, da sua graça. E por isso que a palavra do Senhor nos diz que hoje nós chegamos ao Senhor confiadamente, de uma forma extravagante, com ousadia, através do seu trono de graça. Porque quando você chega diante dele, você chega cheio da verdade de Deus. Sabe, irmãos, quando você chegar diante de Deus, chegue convicto que Ele te deu. Fale para o seu irmão, chegue convicto. Sabe, Ele é bom. E você acha que Deus não olha para você nessa situação, angustiado, todos esses problemas. Sabe, cada um de nós às vezes passamos por pressões diferentes no nosso dia a dia. E Deus, Ele se depara com isso. Mas Ele quer que você olhe exclusivamente para Ele através de Cristo. E você contemple Cristo nessa situação e diz, Senhor, o mar está agitado, mas eu estou revestido da sua armadura. Eu quero dizer que estou caminhando para a vitória porque eu estou em Cristo. Eu sei que aquilo que eu estou vendo nesse momento, que aquilo que eu estou ouvindo, que aquilo que tem na minha conta corrente, as situações que estão na minha família, não é a verdade é aquilo que o Senhor já preparou para mim. E por isso que nesse momento, Senhor, eu abro meu coração e eu declaro em verdade, em fé, que o Senhor já liberou tudo aquilo que eu preciso. Sabe, se revista com essa armadura, meu irmão. Coloca o capacete da salvação. As duas últimas armas são armas de ataque, a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Sabe, ela precisa ser extremamente poderosa. Por quê? Porque ela pode cortar as obras do inferno em pedaços. Sabe, irmãos, eu sei que muitos dias nós acordamos diante de problemas, diante de dificuldades, diante de situações difíceis. E às vezes você acorda, o diabo tenta até te oprimir. Quando já acordou oprimido? Um peso, uma angústia. Mas muitas das vezes, diante dessa situação, dessa circunstância, desse problema, qual é a nossa atitude? É você entender que você já está em vitória, ou que você tem que convencer a Deus para você ter a vitória? Quando nós tentamos convencer a Deus para ter a vitória, nós vamos lutar pela vitória. Eu quero dizer para você, meu irmão, não lute pela vitória. Mas pastor Marcelo, como? Lute na posição que Deus determinou para você estar, que é na posição de vencedor. E eu pergunto para você, vencedor luta pela vitória, irmão? Por quê? Porque você já é vencedor. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedores, meu irmão. Quando você entra na batalha, você entra na posição de vencedor, porque você está em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você é vencedor. Diga comigo, eu sou vencedor. Você é vencedor, meu irmão. Sabe, no momento de dificuldade, no momento de luta, libere a palavra de Deus na sua boca, e você verá Deus agindo através da sua boca. Vai ver Deus agindo e mudando a circunstância. Quando você fala a palavra de Deus, é como se fosse o próprio Deus falando. Sabe, irmãos, quando você fala em fé, é como o próprio Deus falando em você. Por isso se enche de fé.
Sabe, se enche de ousadia e declare aquilo que você quer ver. Se revista de toda a armadura de Deus. Fala para o seu irmão, se revista, meu irmão. Fala assim, você está caminhando para dias de vitória. Sabe, meu irmão, às vezes nós perdemos a batalha no dia a dia. Mas nós servimos um general que nunca perdeu uma guerra. Você pode ter perdido a batalha ontem, hoje, mas eu quero dizer para você que a sua cabeça está levantada para você ir voltar para a guerra, enfrentar todas as dificuldades. Você está revestido em Deus, e Deus te revestiu com a armadura dele, e você vai sair dessa guerra vitorioso. Por quê? Porque o seu general é Cristo. Sabe, irmãos, a guerra que nós enfrentamos é uma proclamação da vitória. Você não está lutando pela vitória, você está lutando em vitória. Diga para o seu irmão, você não está lutando pela vitória. Diga assim agora, você mesmo, eu estou lutando em vitória. Você está lutando em vitória, meu irmão. Sabe, saia daqui nessa noite com o seu coração aberto e declarando essa verdade espiritual na sua vida. Eu estou lutando em vitória, independente o problema, independente da circunstância, a minha posição é de vitória, porque eu estou em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo Jesus, eu vou triunfar em vitória. Amém, meu irmão? A palavra do Senhor diz em Apocalipse que o Senhor vai vir assentado no seu cavalo branco, e ao redor dele milhares e milhares assentados também nos cavalos brancos. Quem será que é esse, irmão? Você. Você também estará sentado com Cristo naquele dia, para colocar todo o inferno debaixo dos pés de Jesus. Sabe, você vai descer em vitória, porque você serve esse general. Eu quero dizer para você, meu irmão, o diabo, ele sabe o poder que você tem. Eu quero dizer para você, você sabe o poder que você tem? Sabe, a palavra do Senhor diz que nós temos que ficar firmes. Em Efésios no capítulo 6, nós percebemos que essa palavra firme aparece por 4 vezes. Então ficar firme significa que você não tem que lutar, porque você já venceu. Sabe, você tem que ficar firme na vitória que Cristo já conquistou na cruz por você. Sabe, fique firme na vitória que o Senhor já liberou para você. Sabe, você está revestido das 7 peças da armadura de Deus. Então se encoraje nessa noite. Sabe, esteja seguro, tendo plena certeza da sua salvação, com confiança, expectativa, que coisas boas o Senhor já liberou para você. E se amanhã você acordar com peso no seu coração, e você sentir atacado pelo diabo, você vai levantar em ousadia, meu irmão. Porque quantas vezes você tenta ter a vitória, aí você vai falar para o diabo: diabo, me solta, diabo, me larga. Fala se você já não fez isso. O diabo está me sufocando, estou com um dardo na coxa, na perna, na cabeça. Irmãos, o diabo toca em Cristo? Se o diabo não toca em Cristo, ele não toca em você, porque você está em Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos o corpo de... Se você acreditar que o diabo toca em você, você acredita que ele toca em Cristo. Se você acreditar que o diabo tem o poder de tocar em você, ele tem o poder de tocar em Cristo, porque você é corpo de Cristo. Irmãos, eu ando todos os dias com a minha cabeça erguida. Eu digo: diabo, você não tem o poder de tocar em mim. Por quê? Porque eu entendi que eu estou em Cristo. Mas não é porque eu estou falando isso que ele não vai tentar te atacar. Ele tenta te atacar todo dia. Mas qual é a sua atitude diante dessa circunstância? Se você acorda, diabo me solta, tenta guerrear com ele. Irmãos, eu não tento falar isso com o diabo não. Passou essa fase minha. Sabe, às vezes eu acordo de manhã, o diabo tenta me oprimir, eu só falo uma coisa para ele: quero falar para você, Satanás, eu estou em Cristo. E eu quero dizer para você: usa todos os recursos que você tem. Ousa
tocar em Cristo. A palavra do Senhor diz que eu sou a menina dos olhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que os olhos dele são como chama de fogo. Então, se você ousar, pode chamar o inferno inteiro. Toque em Cristo. E sabe o que eu tenho desfrutado, irmão? De vitória. Por quê? Porque eu entendo que Cristo já venceu. Mas qual é o problema nosso? O problema é que você acha que você tem que vencer. E por você achar que você tem que vencer, você vive oprimido. Você vive sendo derrotado pelo diabo em várias áreas da sua vida. Por quê? Porque você acha que depende de você. Sabe, eu passei desse tempo de achar que depende de mim, eu dependo é de Cristo. Eu acordo dependendo de Cristo. A minha vitória está em Cristo. Eu desfruto da vitória de Cristo. Cristo guerreia por mim. Ele venceu por mim. E se o diabo ousar contra mim, ele vai ter que ousar contra Cristo. Por quê? Porque eu sou parte do corpo de Cristo. E a palavra do Senhor diz que o que vai pisar na cabeça do diabo, irmãos? Os pés. Qual que são os pés? Da igreja. A igreja não é o corpo de Cristo? Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. E os pés estão aonde? No corpo. Por isso que Jesus disse para a igreja: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes em... Irmãos, sabe por que nós não andamos em vitória? Porque muitas vezes nós temos uma mentalidade velha. Sabe, você acha que você precisa fazer para você conquistar a vitória. O fato é que você precisa andar em vitória. Diga para o seu irmão, ande em vitória hoje. Se coloque de pé onde você está. Paulo diz em Efésios 6:18, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, em súplica, por todos os santos. Olha o que Paulo diz, orando em todo tempo em Espírito. Sabe, irmãos, aprendendo a orar constantemente no Espírito. Mas o que é orar no Espírito, pastor Marcelo? Paulo diz que orar em Espírito é orar em línguas. Então a oração do Espírito é a oração em línguas. Por isso que Paulo diz que há uma série de benefícios para aqueles que oram em línguas. E aqueles que oram em línguas edificam a si mesmos. Então quando nós oramos em língua, nós estamos nos edificando completamente. Então orar em Espírito é você orar no dom do Espírito. Porque muitas vezes quando você está orando no seu português, claro, você está usando a sua mente racional. Mas quando você intercede no Espírito, você está orando no Espírito. Sabe, irmãos? Saia daqui nessa noite entendendo que você está revestido com toda a armadura de Deus. Sabe, os dias podem não estar aquelas maravilhas, mas entenda que você está em Cristo. E em fé você vai abrir a sua boca, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vai sair da sua boca, e todas as circunstâncias serão mudadas na sua vida. Eu quero perguntar para você nessa noite: você ter vitória, você quer orando, gemer e chorando? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. É bonito o corinho, irmãos. Tem nada contra o corinho. Não, tem. Mas para você ter vitória, você tem que crer exclusivamente na obra de Cristo na cruz, irmão. Para você desfrutar da vitória de Cristo, da plenitude do Espírito, desfrute de Cristo. Amém, irmãos?